que são os partidos políticos. E olha só, quando aparecer partido político no edital do concurso, você tinha que dar graças a Deus. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela trata dos partidos políticos em um único artigo. Só um artigo, professor? Você pode perguntar. Só um artigo. Tá? Ela traz isso lá no artigo 17, sobre os partidos políticos. Então, a matéria é pouca e eu acho que a matéria é fácil. Vale a pena se dedicar a essa aula. Vejam, no artigo 17, em que então, eu disse para vocês, a Constituição trata dos partidos políticos, ela diz o seguinte, eu vou acompanhar aqui com a minha caneta marca-texto, ela diz que é livre a criação de partidos políticos. Tá? Então, não existe uma limitação de número de partidos políticos. Tá? Podem ser criados tantos partidos quantos consigam criar. Então, é livre para se criar partido. Tá? É livre a criação, é livre a fusão. É livre a fusão de um partido político. O que é a fusão? Eu tenho o partido A e B. Por exemplo, vou desenhar. Eu tenho o partido, né? Por exemplo, tenho o partido A e tenho o partido B. E esses dois partidos se reúnem e criam um partidão, o partido C. Eles se fundiram, não existe mais o partido A, não existe mais o partido B, e eles criaram o partido C. Isso é a fusão. Pode acontecer também a incorporação do partido. Um partido pode ser incorporado por outro partido. Como assim? De novo, ó, tinha lá o partido A e o partido B. Aí eles se juntam, mas na verdade continua sendo o partido A. O partido B apenas passou a fazer parte do partido A, ou seja, o partido B foi incorporado pelo partido A. Isso aqui é uma incorporação. Então, é livre a criação, é livre a fusão, é livre a incorporação e a extinção de partidos políticos. Então, deixa eu apagar aqui. Já entendemos o que é uma fusão. Já entendemos o que é uma incorporação. Então diz lá, é livre a criação, a fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Resguardados a soberania nacional, óbvio, né? Um outro país, um país estrangeiro, não pode criar aqui dentro um partido político. Então, é livre a criação, mas a limitação é a própria soberania nacional. Então, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, isso sempre, o pluripartidarismo, que é essa possibilidade de existência de vários partidos políticos, e não penso que sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim na história do Brasil, mas agora é assegurado o pluripartidarismo, com essa Constituição atual é assegurado o pluripartidarismo, e os direitos fundamentais da pessoa humana. Lógico que nenhum partido político pode defender os fins dos direitos fundamentais ou de um direito fundamental da pessoa humana. Além disso tudo, que nós já conversamos, a Constituição ainda traz sobre os partidos políticos que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, então, o que é um partido político, gente? Primeiro, o partido político faz parte da administração pública? É um órgão público? Não. Partido político é uma entidade privada, tá? O partido político não é um órgão público. O partido político é uma entidade privada. Partido político é uma entidade privada. Aliás, é uma pessoa jurídica, tá? Eu posso até colocar aqui para vocês, partido político é uma pessoa jurídica de direito privado.
É isso aí que é um partido político. Partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, lembrando que eles não são integrantes da administração pública, não fazem parte do governo, eles são entidades privadas, tanto que são pessoas jurídicas de direito privado, embora, vocês sabem, no nosso país não existe candidato independente. Quem se candidata por um partido político. Cabe ao partido político apresentar o candidato à Justiça Eleitoral e dizer: este é o meu candidato ao cargo X. Então não existe candidatura independente. Uma das exigências para você se candidatar a um cargo eletivo, parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição, é a filiação partidária. Então os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, que será direito privado, registrarão seus estatutos, seu regulamento, no Tribunal Superior Eleitoral, também chamado carinhosamente de TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o que mais que a Constituição nos traz sobre os partidos políticos? Diz lá que os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário. O que é o fundo partidário? É um dinheiro que é distribuído aos partidos para que eles possam fazer campanha. É uma tentativa de igualar os partidos em poder, para que o poder financeiro de um não prevaleça muito sobre o poder financeiro do outro, e para que ele não precise de ficar pegando dinheiro por aí. E acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. É isso que a gente conhece popularmente como propaganda eleitoral gratuita, A propaganda eleitoral gratuita. É esse acesso que você está vendo aí, gratuito ao rádio e à televisão. E por fim, determina o artigo 17, que é vedada. O que quer dizer vedado? Vedado quer dizer proibido, É proibida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. O que é esse para? Tá vendo esse para aqui, que eu grifei? Deixa eu tirar tudo que eu já escrevi aqui, para ficar bem claro do que eu estou falando para você. Tá vendo esse paramilitar? Esse para é de paralelo às Forças Armadas. O que o artigo 17 está dizendo aqui é que é proibido aos partidos políticos utilizarem de forças paralelas às Forças Armadas, organizações paralelas às Forças Armadas. Até porque, no Brasil só pode existir Exército, Marinha e Aeronáutica. Não pode existir nada que seja uma força paramilitar. Paramilitar seria paralelo às Forças Armadas. Alguma organização com treinamento de exército, hierarquia de exército, armamento de exército. Isso não pode existir. Inclusive, a Constituição Federal, no artigo 5º, proíbe as associações paramilitares. E, no artigo 17, também, os partidos políticos não podem utilizar organizações paramilitares, que seriam aquelas organizações, então, paralelas às Forças Armadas, aquelas organizações com treinamento de exército, com hierarquia de exército. Isso é terminantemente proibido, a utilização dessas entidades paramilitares pelos partidos políticos, ok? Fim da nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.